Olá, meu amigo e minha amiga, Osvaldo Neto aqui com você. Hoje nós estamos na aula 3, nós vamos falar sobre os eneatipos, sobre os tipos de personalidades que o eneagrama traz para que a gente entenda como que nós funcionamos e como que o outro funciona. Eu sou Osvaldo Neto, eu sou treinador de coaches, eu tenho formado centenas de alunos ao redor do mundo com as minhas formações e eu desenvolvi um método que é o Coach com Eneagrama. É uma formação em coaching onde você vai poder atuar como coach, como analista comportamental, usando a ferramenta Eneagrama para entender a personalidade, para trazer feedback, para estruturar uma equipe, para aplicar em relacionamentos, para aplicar na sua vida e alcançar os resultados extraordinários. Então eu quero colocar aqui uma tela agora para você entender e eu vou falar aqui sobre os 9 tipos do Eneagrama, tá bom? Vamos lá. O Eneagrama das personalidades. Então esses são os 9 tipos característicos, tá? Então todas as pessoas, elas estão classificadas em um desses tipos de personalidades. Então a gente tem o tipo 1, que é o perfeccionista, nós temos o tipo 2, que é o ajudante, o tipo 3, que é o vencedor, o tipo 4, que é o intenso, o tipo 5, que é o analítico, o tipo 6, que é o precavido, o 7º é o otimista, o 8, o poderoso e o 9, o mediador. Não existe um tipo certo e um tipo errado. Existe apenas o seu tipo, tá? E o tipo das outras pessoas. Então, é muito importante que você não faça julgamentos e isso nós vamos ensinar detalhadamente dentro da formação, para que você não tenha esse olhar de julgar as pessoas, mas que você possa olhar e extrair o melhor que tem nas pessoas e, sabe, relacionar-se com essas pessoas da forma como elas entendem o mundo, ok? Dentro do Eneagrama, nós temos o que nós chamamos de paixões. Cada um dos tipos, eles estão relacionados às paixões que vêm do ego. O que é paixão? A paixão é aquilo que a pessoa quer demais, é aquela fixação que a pessoa tem, é aquela resposta, é aquele mecanismo de defesa. Então, olha só, vou te dar um exemplo aqui, mas isso você vai ver detalhadamente dentro da formação. O perfeccionista, ele tem como paixão a ira, a raiva. Então o perfeccionista, ele desenvolve uma perfeição, ou ele deseja que as coisas saiam de forma perfeita. Porque lá no fundo do id, lá no fundo da sua essência, ele faz aquilo porque ele entende que talvez, se ele não fazer daquela maneira, ele vai ser chamado a atenção. E o ego fala para ele que ser chamado a atenção é uma coisa muito vergonhosa, é uma coisa muito humilhante. Poxa, a pessoa chegar e, sabe, dar um ralo em você, chamar a sua atenção. Por isso que ele é perfeccionista. Por isso que ele deseja que as coisas saiam da melhor forma possível ou que as coisas estejam perfeitas ali. Porque se não estiver perfeito, ele não age. Porque ele deseja que tudo esteja bem. Porém, nem tudo vai estar perfeito. É muito difícil nós buscarmos a perfeição. Então, uma pessoa do tipo 1 pode entrar nessa paranoia de não conseguir sair do lugar porque quer que tudo esteja perfeito e isso gera uma ira nessa pessoa, uma raiva nela. Então, cada um desses tipos, e no curso nós temos os testes lá, você vai fazer o teste, você vai perceber qual que é o seu tipo, você vai conseguir fazer o teste nas outras pessoas e com o tempo você olhando uma conversa ali de 5, 10 minutos, você já sabe qual que é o perfil da pessoa. E aí nós temos o ajudante, que tem a paixão, que é o orgulho, nós temos o vencedor, enfim, nós temos os 9 tipos. Além das paixões, nós temos as fixações. Então, o tipo 1, que é o nosso exemplo aqui, nós não vamos conseguir detalhar os 9 tipos, mas eu quero te dar um exemplo de o que você vai ver lá na nossa formação, o que você vai aprender lá, como entender isso, como se relacionar, como que a sua mente funciona. E talvez por que até hoje você não teve o resultado que você queria, porque você não tinha essas informações. Então, tipo 1, que é o perfeccionista, a paixão dele é a raiva, a ira, e a fixação dele é o
ressentimento. Isso vem do ego, por isso que eu introduzi falando do id, do ego e do superego, tá? O ressentimento, então, pessoas do tipo 1 têm a tendência a ficar ressentidas com as outras pessoas, quando aquilo não sai da forma com que ela deseja. Então, no primeiro momento, ela fica com raiva, porque não saiu do jeito que ela queria, mas depois ela pode guardar um ressentimento da outra pessoa. E isso acaba casamento, e isso destrói liderança. Mas quando você tem isso, quando você está consciente disso, talvez você é dessa forma, e lá no curso você vai ver qual que é o seu perfil, e nós vamos detalhar aula por aula, cada um dos 9 tipos das paixões, das fixações, os testes, tudo bem detalhado. E aí você vai perceber que você pode sim mudar isso, você pode sim trabalhar a sua personalidade para que você alcance aquilo que você deseja. E temos as virtudes, que é a parte boa, que é a parte que você tem de essência, sabe? Aquilo que está no seu id, mas que o ego sufoca, que o superego sufoca mais ainda. Porém, você pode sim desenvolver e fazer com que isso venha fluir cada vez mais forte na sua vida, que é a serenidade, a aceitação. Então aqui nós vimos as virtudes de cada eneatipo, as fixações, as paixões, e aqui cada uma das personalidades. Então veja bem, é algo que é complexo, o ser humano ele é complexo, mas com que essa ferramenta ela vai destrinchar detalhe por detalhe, e aí você vai conseguir ter o resultado que você deseja dentro desse método que eu criei para você. Então esses são os 9 tipos do Eneagrama. Imagina só você tendo acesso a essa ferramenta para olhar para cada pessoa, para entender sobre como cada um funciona e para perceber que sim, você pode se relacionar com qualquer tipo de pessoa. O problema é que você não pode se relacionar da mesma forma com qualquer tipo de pessoa, porque as pessoas são diferentes umas das outras. Eu espero você na formação em coach. Essa formação em coach com Eneagrama, onde você vai ter ali o coaching, a parte de analista comportamental e todas as ferramentas de Eneagrama, eu quero convidar você, sabe? É um momento que nós estamos passando, que o Brasil, o mundo está vivendo de quarentena. E uma forma de retribuir tudo que eu tenho, sabe, conseguido, tudo que eu tenho feito através da minha missão de treinar pessoas, eu quero trazer um valor aqui irrisório para você fazer essa formação. Essa formação, o valor inicial dela é R$ 3.997. Só que muitas pessoas não podem com esse valor. Por isso que você vai investir hoje, tá? Clicando aqui embaixo, fazendo sua inscrição, apenas R$ 597, tá? 597 à vista no boleto ou no cartão à vista, né, por vencimento. Ou você pode parcelar em 12 de R$ 59. Eu sou Oswaldo Neto e eu espero você do outro lado desse vídeo, dentro do nosso curso de formação. Vem comigo!